Algumas semanas atrás eu joguei lá no meu LinkedIn pessoal um desafio para a galera que estava com vontade de contribuir mais para essa jornada de liderança. Eu perguntei para eles quais eram os temas ou desafios que eles têm sobre liderança e que eles gostariam que a gente falasse aqui nos canais da Journey. Muita gente contribuiu, foi muito legal e essa semana falaremos e responderemos a pergunta do João de Aquiles, nosso querido editor dos vídeos da Journey. João quer saber mais sobre como se manter firme e com atenção em um projeto longo. Beleza, primeira coisa que a gente tem que entender sobre foco e atenção é que são coisas limitadas. Ao contrário do que muita gente acha, de que a gente pode ser multitarefa, eu consigo colocar o meu foco aqui nesse projeto, eu também consigo ver um vídeo no YouTube, eu também consigo ler um livro, e tudo ao mesmo tempo, isso não acontece. O nosso foco e atenção são coisas muito limitadas. Logo, escolher aonde colocar o seu foco e aonde colocar a sua atenção é extremamente importante. A primeira coisa que a gente tem que fazer para começar esse processo de dar foco e atenção para as coisas realmente importantes é a gente esvaziar a nossa cabeça. Por incrível que pareça, a nossa cabeça, muitas vezes a gente está pensando em zilhões de coisas ao mesmo tempo e aí a gente não consegue livrar o nosso foco e atenção para as coisas que realmente importam. Uma analogia muito legal e que exemplifica isso é o seguinte: para pensar no computador. Você acabou de comprar um computador novo e aí ele está devagar, ele não está funcionando muito bem. Significa que o computador é ruim? Não. Talvez tem tanta coisa rodando nesse computador, tem tanto processo rodando nesse computador que fez ele funcionar um pouco mais devagar. Qual é a solução? Você vai lá, fecha alguns programas, fecha alguns desses processos e aí o seu computador volta a funcionar da melhor maneira possível. Mesma coisa com a nossa cabeça. Muitas vezes a gente tem tanta coisa rodando na nossa cabeça, são preocupações, são emoções, são projetos, são pessoas que a gente tem que conversar, que a gente não consegue dar 100% de foco e atenção para aquilo que a gente está fazendo agora. Logo, a gente tem que fechar alguns desses processos que estão acontecendo na nossa cabeça. E qual é a melhor maneira de fazer isso? Escrevendo. A primeira coisa que a gente tem que fazer para dar foco e atenção nas coisas que realmente importam é a gente esvaziar a nossa cabeça das coisas que a gente tem que lembrar. Logo, cara, pega um papel, eu gosto muito do diário, que já falei até em podcasts da Jenny, mas pega um diário, pega um pedaço de papel e escreve tudo que você precisa escrever. Tira tudo que você tem na sua cabeça. Pode ser uma emoção que está te incomodando, pode ser lista de coisas para você fazer, mas tira da sua cabeça, escreva tudo aquilo. Segundo ponto muito importante a gente entender é ter um porquê. O foco, ele tem que ter um propósito por trás dele. Foco sem propósito não é foco. Logo, a gente tem que entender o porquê das coisas que a gente tem que estar fazendo, o porquê elas têm que acontecer e o que acontece se elas não acontecerem também. Quando a gente entende o porquê das coisas que a gente está fazendo, o nosso foco ele é muito melhor direcionado. Um exemplo legal, então, é, por exemplo, o João disse de projetos de longo prazo, né? O porquê que esses projetos têm que acontecer? Ou como isso vai mudar a sua vida? E se esse projeto ele não acontecer? O que não acontece na sua vida? Responder essas duas perguntas pode ser primordial para te dar aquela motivação e aí te ajudar a manter o foco nesse projeto de longo prazo. Beleza, então já que a gente esvaziou a nossa cabeça, a gente entendeu o porquê a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, o terceiro passo é se organizar. Muita gente não consegue manter o foco em um projeto porque ela está sempre olhando o topo da montanha. Ela não está olhando essa primeira vitória que a gente pode ter, essa segunda vitória que a gente pode ter e por aí vai. Logo, a gente tem que organizar esses longos projetos que a gente tem em pequenos projetos para que a gente tenha menos vitórias, que a gente tenha mais vitórias, porque progresso gera progresso. Quando a gente vê o quão próximo a gente está chegando e pouco a pouco a gente está chegando daquele grande objetivo, o nosso foco se direciona de uma forma mais forte. O último passo, então, é a gente olhar para o que a gente está fazendo e ver o que a gente pode fazer melhor. Eu faço isso através do meu diário. Eu escrevo o que deu certo essa semana, o que deu errado essa semana e o que eu vou fazer melhor na semana seguinte. Essa coisa toda de escrever é muito importante para o foco. Muitas vezes, isso já aconteceu comigo zilhões de vezes, uma coisa que eu escrevi no meu diário, ela aconteceu. Muitas vezes conscientemente, mas eu acho que muitas outras vezes inconscientemente. O simples fato de você escrever parece que ajuda a trazer aquilo que está na sua cabeça para a realidade.
E aí o seu cérebro, ele direciona a sua atenção para aquelas coisas e ela vai acontecendo pouco a pouco. Logo, não só escrever o que você precisa fazer, mas entender o que você pode fazer melhor através daquelas 3 perguntas, o que eu fiz certo, o que rolou de errado essa semana e o que eu posso fazer melhor, te ajuda a manter o foco não somente no que você precisa fazer, mas o como você pode fazer melhor na semana seguinte. Ter foco significa, primeiro, livrar a nossa cabeça de tudo que está aqui em cima, tudo que está aqui dentro. Você se perguntar o porquê as coisas têm que acontecer na sua vida e o que acontece se elas não acontecerem. É a gente também organizar aquela coisa muito grande em pequenas vitórias e aí então ter o feedback semanal, constante do que está acontecendo para saber como a gente pode evoluir. Muito importante escrever todas essas coisas. Ter foco é sobre fazer escolhas. Ter foco é sobre abdicar de algumas coisas. Ter foco é você saber o que é importante, é saber o que não é importante. Ter foco é ter autonomia. Autonomia é controle sobre a vida. Ter controle sobre a vida te faz mais feliz. Logo, ter foco é sobre ser mais feliz.